todos. Estamos aqui hoje na 23ª Jornada Científica e Cultural da FAESA para ter um bate-papo sobre produção e consumo consciente e sustentável. Conosco aqui temos o Aron Bilink, que é Leading Partner da ABC Associados, está com a participação remota hoje. A Thaís de Assis Volpe, gerente de Biodiversidade e Biotecnologia da SEAMA. Bem-vinda, Thaís. E a Vanessa Duque, que é gerente de ESG do Banestes. Bem-vinda, Vanessa. Antes de começar o nosso bate-papo, a Thaís e a Vanessa vão fazer uma breve apresentação para nós, não é? Vou pedir, então, a Thaís para dar essa honra a nós, uma palestra, por gentileza. Obrigada pelo convite, FAESA, obrigada a todos, obrigada pela presença. Como já foi apresentada, me chamo Thaís, estou como gerente de Biodiversidade e Biotecnologia na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sou bióloga de formação, tenho mestrado em Ecologia, doutorado em Zoologia e atuo na área técnica da SEAMA para a proposição de políticas públicas baseadas em evidências, né, que é o nosso grande slogan. Então, assim, né, quando a gente até se reuniu para conversar a respeito disso, a gente falou, né, olha, gente, pode ser que talvez eu fique um pouco um peixe fora d'água, né, colocando biodiversidade na pauta de produtividade e consumo inteligentes e sustentáveis, mas é porque biodiversidade ela não está numa caixinha, né? Quando a gente fala de biodiversidade, ela não é uma caixinha à parte, mas, ao mesmo tempo, ela é transversal a várias outras pautas, inclusive a produção, consumo inteligente e sustentáveis. Então, vou falar rapidamente sobre essa inter-relação. Aqui é quase que catequizar convertido, né, que a gente fala. Todo mundo sabe do porquê ser sustentável. Então, a gente tem várias premissas envolvendo a pauta de sustentabilidade. A gente sabe que os recursos naturais eles são finitos e nós, como espécie humana, nesse contexto que está todo intrincado, nós dependemos diretamente desses recursos, né? E toda a biodiversidade, esses recursos naturais, eles permitem o equilíbrio de todo esse ecossistema, que faz com que a gente garanta a nossa qualidade de vida e bem-estar também. E isso também está na vertente da moral e da ética. Por quê, né? Existe uma grande discussão dentro da filosofia de que a gente só consegue, de fato, ser sustentável e ter práticas harmônicas com o meio ambiente quando a gente está numa sociedade ética e quando a nossa moral está alinhada a tudo isso, né? Então, a moral e a ética ela também está relacionada à nossa relação com o todo, muito além da nossa relação como sociedade, mas da nossa relação com o meio ambiente também. E aí, né, só para colocar por que a biodiversidade é importante nesse contexto, o nosso país, a gente já não é tão famoso pelo futebol, né, mas a gente é bem famoso pela biodiversidade. A gente tem de cerca de 15% a 20% da biodiversidade mundial está no Brasil. E a gente é o segundo maior país em espécies endêmicas do mundo, talvez o maior dentro de flora, mas o segundo maior, a gente está aí com a Indonésia nesse páreo, né? Mas a gente retém uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, o que a biodiversidade tem a ver, né, com produção, sustentabilidade? Será que biodiversidade é papo de ecochato, abraçador de árvore, aplaudidor de pôr do sol? Será que é só isso? Ou a pauta é, de fato, importante, relevante também para a gente, enquanto espécie humana, que também... eu não sei se dá para baixar um pouco, acho que ficou um pouco cortado só a parte de baixo do slide. Nós fazemos parte de toda essa teia, né, que é o planeta, e a gente integra isso, nós não somos uma caixinha à parte. Então, nós também somos biodiversidade, nós integramos toda essa relação com o planeta, né?
E a biodiversidade, o que ela tem a ver com isso? Na verdade, ela garante a estabilidade e o funcionamento do ecossistema, e o ecossistema não é aquilo que está lá no meio da mata, é aquilo que regula todo o planeta, né? Então, a gente faz parte desse ecossistema e a gente influencia esse ecossistema da mesma forma que ele nos influencia. E aí, a biodiversidade ela também melhora a gente ter uma biodiversidade representativa e robusta, faz com que a gente responda melhor às mudanças ambientais, porque o ambiente ele muda, ele não é estático, então a biodiversidade garante a nossa resiliência em relação às adversidades ambientais. E a premissa do filme Avatar, não sei se vocês já viram, né, é que tudo está conectado, I see you, né, vocês já devem ter visto isso. Na verdade, está mesmo, né, a gente não está isolado nesse meio, está tudo correlacionado. E a biodiversidade, a gente sabe que garante também toda a questão da segurança alimentar, a gente ter uma variedade, inclusive, de variedade genética de alimentos. A gente fala muito de bancos de germoplasma, porque quando aparece uma praga em determinado agrícola, né, uma praga agrícola de organismos que são clonais, ele pode dizimar todos aqueles organismos, e se você tem uma variedade que pode ser resistente a determinada praga, isso garante que a gente perpetue e continue a produtividade, né, e garantindo essa segurança alimentar. Então, a gente usa, né, dentro da gestão, muito além da ciência, né, de utilizar a ciência para uma melhor gestão, a gente utiliza essa frase que, quando a biodiversidade tem um problema, a humanidade tem um problema. Então, por que isso é uma premissa importante dentro da pauta de biodiversidade e dentro da pauta de produção e consumo sustentáveis? Porque da biodiversidade, por exemplo, a gente provê os serviços ambientais ecossistêmicos, por exemplo, da polinização. A gente sabe que cerca de 75% das culturas agrícolas elas dependem diretamente da polinização. Isso em termos de produção. No Brasil, a gente tem associado aí 43 bilhões de reais ano, e em nível mundial, então, vocês estão vendo aí a escala de cerca de 275 bilhões. Eu não consigo enquadrar isso aqui. Enfim, eu fui colocando as ODS que estão correlacionadas, porque, assim, só para contextualizar a questão, a gente tem várias caixas, né, várias pautas que regem as nossas ações. Então, a gente tem as ODS, a gente tem a política ESG, a gente tem as metas de biodiversidade, a gente tem as metas do clima, e parece que a gente pode ficar um pouco perdido nesse monte de meta, nesse monte de política, nesse monte de caixa, mas, na verdade, eles são bússolas para que a gente tenha certas diretrizes, metas e indicadores para nos direcionar enquanto ações. Então, a gente sempre vai estar em alguma dessas caixinhas, né? Mas as caixinhas elas são interligadas e elas não são ações paralelas que não se integram e não se retroalimentam e auxiliam umas às outras no cumprimento das metas globais. Então, aqui eu coloquei a ODS 12, correlacionada à questão de serviços de polinização e segurança alimentar. Então, a polinização ela garante essa questão da segurança alimentar. E também a gente tem a alimentação humana em si, que, por exemplo, os peixes fornecem 20% da proteína animal a cerca de 3 milhões de pessoas, e 80% da dieta humana é fornecida por plantas. Então, a gente sabe que a gente tem os recursos pesqueiros que podem ser sobreexplotados e são sobreexplotados ao longo do tempo, e a gente sabe que esse recurso é finito, e quem é que está repondo isso? Se a gente está explorando mais do que o ambiente suporta em termos de recompor e repor tudo que a gente está retirando dele, né? A questão das mudanças climáticas é uma questão muito batida, né, da gente falar de tudo que
desencadeia as mudanças climáticas em termos de eventos extremos e como isso impacta também a biodiversidade, é um efeito cascata, né, de certa forma. As mudanças climáticas, elas dificultam a capacidade dos ecossistemas de se adaptarem a esses eventos extremos, e aí a gente tem a aceleração da extinção de espécies e a gente provoca esse desequilíbrio ecossistêmico, né? Então, a gente vai ter a acidificação dos oceanos, a alteração no nível do mar, diversas outras questões envolvidas a isso. E aí a gente também teria o... Ai, gente, sou eu que estou passando? Ai, calma lá, agora fui eu. A gente também tem a questão de que o impacto à biodiversidade pode aumentar a quantidade de zoonoses e espécies exóticas pela alteração da distribuição geográfica dos vetores que causam as doenças e os patógenos, e uma maior resistência a esses patógenos que geralmente são mais resistentes a ambientes extremos ou alterações abruptas dos ambientes. Isso também... Eu apertei alguma coisa aqui, gente? Será? Ai, gente, eu não sei o que eu apertei aqui, não. Tá. Que também a questão das espécies exóticas invasoras, né? Então, esses ambientes mais extremos e com adversidades ambientais, a gente também aumenta a proliferação de espécies exóticas invasoras, que geralmente são mais resistentes a alterações ambientais, a gente chama de extremófilas, né? Então, isso está tudo correlacionado aos impactos que a gente gera tanto no planeta quanto a biodiversidade em si. E aí, a gente também tem mais 3 ODS correlacionadas a quem sofre os maiores impactos do colapso ambiental e dos impactos da perda de biodiversidade como um todo, né? Geralmente são as pessoas que moram em situações mais adversas, pessoas com vulnerabilidade social, né, com algumas doenças, então, das mais diversas, que podem ser mais suscetíveis, e os empreendedores, de uma maneira geral, né, que vão... Enfim. Então, por que a gente tem, né, estabelecido... o Brasil é signatário de um acordo global que estabeleceu as 23 metas globais de biodiversidade. Então, isso é uma iniciativa da ONU, por meio da Convenção de Diversidade Biológica, e o Brasil é signatário dessas 23 metas. Dentro dessas metas, existem inúmeras metas de sustentabilidade. E aí, o que sustentabilidade está fazendo no meio das metas de biodiversidade, né? Na verdade, tem tudo a ver, porque o modo de vida sustentável, ele, por consequência, vai garantir um auferimento e um aumento da biodiversidade. Já deu meu tempo aí, gente? Vocês balançam o livrinho, irmã Selma. Tá tudo bem. Tá. Então, a sustentabilidade ela é estratégica para mitigar os impactos antrópicos à biodiversidade. Então, é uma forma também de nós termos esse equilíbrio com o meio, ao mesmo tempo que a gente garante a manutenção da biodiversidade. Isso é uma parceria e uma correlação que envolve o poder público como um todo, a iniciativa privada e a sociedade civil, né? Então, não tem ninguém de fora, para ninguém ficar triste, está todo mundo aí dentro das metas de biodiversidade. Ai, gente, peraí. É isso? Está certo aqui? Eu estou apertando para baixo, está ficando desquadrado. Tá. As metas globais de biodiversidade, né, da Convenção da Diversidade Biológica da ONU, ela tem 4 principais eixos que vão de conservação em si da biodiversidade, prevenção às ameaças da biodiversidade, então a gente tem 4 metas correlacionadas em cada um, ao uso sustentável dos recursos genéticos e oriundos da biodiversidade, conhecimento relacionado, e 10 metas só envolvendo ações de implementação das metas e transversalidade, como elas transversam e endereçando a quem compete, né, de certa forma, o cumprimento de cada uma dessas metas.
Então, eu fiz um recorte aí das metas que envolvem mais diretamente a sustentabilidade. A gente tem das metas 9 a 13 a promoção do uso sustentável, então a gente vai ter o uso sustentável de espécies, sustentabilidade de práticas agrícolas, pesqueiras, aquicultura florestal. A gente vai ter a questão da restauração e manutenção de serviços ecossistêmicos, que está diretamente correlacionado também com a produção. A gente vai ter ampliação de áreas verdes e conectividade em ambientes urbanos e repartição justa e benefício dos benefícios gerados pelo uso dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais relacionados à biodiversidade. Aqui, né, das metas 14 a 23, então, a gente vai ter a questão da transversalidade e implementação das metas. Então, as metas 19 a 23, ela pauta mais outras questões envolvendo também a perspectiva de gênero e participação de mulheres nas pautas de liderança e participação ativa da implementação das metas. E aqui está, né, algumas metas que mencionam, por exemplo, a integração dos valores da biodiversidade nas contas públicas, a meta 15, principalmente, que envolve as boas práticas de sustentabilidade nas atividades empresariais de empresas de médio e grande porte. Meta 16 fala do consumo sustentável, então envolve vários atores, né, nessa questão. A 17 fala da questão de biossegurança. A gente também tem redução de subsídios econômicos prejudiciais e as metas basicamente estão envoltas nessa questão. Só para vocês irem acompanhando, eu fui colocando todas as ODS que estão correlacionadas a essas metas, justamente para enfatizar que tanto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável quanto as metas globais de biodiversidade não são caixinhas separadas, mas elas se integram e o cumprimento de uma vai contribuir também para oferir ganhos às metas globais, e o desafio que vem sendo construído através das estratégias e planos de ação é o de criar ações e indicadores para o cumprimento dessas metas e o monitoramento dessas metas. É isso que eu tinha para falar a respeito disso. Obrigada. Obrigado, Thaís.